Olá, amigos, que bom estarmos juntos em mais esta oportunidade. Toda doutrina se fundamenta em princípios que lhe dão sustentação. Não seria diferente com a doutrina espírita, que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, conforme o seu codificador, Allan Kardec. Entendemos ser oportuno que falemos um pouco a respeito dos princípios básicos que norteiam a doutrina espírita. E para isso está conosco Maria Helena Marcon, que é coordenadora da Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Paraná, escritora e palestrante. Olá, Malena, que bom estar com você. Sempre uma alegria estarmos aqui, e somos nós que somos grata. Malena, falando dos princípios básicos, quais seriam eles? Os princípios básicos da doutrina espírita são 5. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Uma doutrina, com certeza, que se fundamenta inicialmente nos princípios de todas as religiões. Deus, a alma e as consequências a respeito dos seus atos. Mas nos traz, vejamos que maravilha, especialmente a questão da comunicabilidade dos espíritos, conhecida desde a antiguidade, mas agora referendada, sacramentada, explicada, mais do que isso, metodizada, e a pluralidade das existências, também conhecida desde a antiguidade, mas agora toda uma fundamentação e a pluralidade dos mundos habitados. Que a ciência diz, alguns falam, é verdade, outros dizem, não há provas ainda, mas nós vemos como algo que referenda exatamente a assertiva de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O Espiritismo, como todas as religiões, fala a respeito de Deus. No entanto, o conceito que o Espiritismo nos apresenta difere dos demais, não é, Malena? Exatamente, Ivone. Quando o codificador coloca a primeira questão do Livro dos Espíritos, ele realiza uma grande revolução no campo da filosofia. Até então, as indagações sempre eram: quem é Deus? Se você indaga quem, entende que é uma persona, uma personalidade, mas o codificador indaga aos espíritos. Que sede significa que é Deus, para receber dos espíritos, aqueles responsáveis pela codificação espírita, a resposta. A inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. Que melhor definição do que nos deu Jesus de Deus, nosso Pai, o Senhor do Universo. E isso é algo que, quando lemos, nos toca profundamente a alma. Vejamos que se Ele é o Senhor de todo o Universo, o Criador de tudo e que cria incessantemente, essa é outra nota que a doutrina espírita nos traz, que Ele não criou num período que nós correspondemos lá na alegoria bíblica de 6 dias, descansou no 7º até hoje. Jesus disse que o Pai trabalha incessantemente.
Então Deus cria constantemente. Por isso nós vivemos num universo em expansão. E se somos filhos de Deus, o universo inteiro nos pertence, nós somos herdeiros dele. Só temos que dividir todo esse imenso universo com bilhões e bilhões e bilhões de outros filhos de Deus. Um dos itens mais conhecido por todos e que é estudado mais particularmente pela doutrina espírita é a reencarnação. Você poderia esclarecer o que é a reencarnação? Porque existem muitas interpretações equivocadas, né? Sim, é verdade. Ao ponto de alguns considerarem que a pessoa morre, o espírito que a anima sai desse corpo, vai e toma outro. Mas não se pode ter dois espíritos no mesmo corpo. Então, se existe alguém vivendo sobre a terra, este alguém, ele é um espírito revestindo um corpo. Portanto, não pode outro ali tomar posse. Seriam dois habitando no mesmo corpo, incoerente. Ou substituir. Sai você que eu vou entrar. Né? A reencarnação é aquilo exatamente que Jesus explicou a Nicodemos, quando lhe perguntou como conquistar o reino, como adentrar o reino. E Jesus diz que era necessário nascer da água e do Espírito. Do Espírito é a renovação. O renascer da água é a reencarnação. Porque na concepção nós somos duas gotículas d'água que se reúnem. E ali começa o processo da vida. Vejamos que Nicodemos chega a perguntar: como posso eu, velho, tornar a entrar no corpo de minha mãe? Não entendendo exatamente a proposta. É o espírito que deixou de habitar um corpo, está na espiritualidade e agora ele vai começar um outro processo. E ele vai se unir a este novo corpo exatamente no momento da concepção. Por isso que nós, os espíritas, somos totalmente contrários ao abortamento. Porque o espírito já está presente, a vida está concretizada. Aqueles que não aceitam a reencarnação como uma verdade, questionam que se são os mesmos os espíritos que voltam, como se explicaria o aumento da população mundial? Essa é uma pergunta muito inteligente. É um questionamento que as pessoas têm todo o direito de fazer. Porque realmente, se nós dizemos que somos os espíritos do ontem retornando agora em um novo corpo para reformular a vida, para expiar as nossas faltas, para progredirmos, então, por que nós somos tantos e pensamos só na nossa terra, né? Como é que a população se multiplica dessa forma? Lembremos que no início nós dissemos que Deus cria incessantemente. Deus cria novos mundos, Deus cria novos espíritos, a sua criação é incessante. Então, muitos dos que estão nascendo, nós temos espíritos nascendo pela primeira vez na Terra. Nós temos outros que estão retornando porque já nasceram outras vezes. Nós vimos de outros mundos. Aí nós encontramos a grande solidariedade universal. Por isso nós podemos olhar as estrelas e perguntar: de onde viemos? E depois, para onde vamos? Quando tivermos completado aqui na Terra todo o progresso que a Terra pode nos permitir, e aí voltamos a Jesus: daqui não saireis enquanto não tiverdes pago até o último ceitil. Isto é, tivermos esgotado toda a nossa cota de equívocos, tivermos resgatado tudo e tivermos conseguido da Terra todo o progresso que ela pode nos permitir,
poderemos ir para outros mundos. Outro questionamento muito frequente é o porquê nós não nos lembramos o que fomos se nós renascemos para reformular um passado de equívocos. Por uma questão muito simples. Basta que nós lembremos. Quantos de nós fizemos algumas tolices na infância, na adolescência, na juventude? E às vezes dizemos assim, nossa, eu gostaria de esquecer isso. Eu gostaria de não lembrar que eu fiz isto. É uma coisa muito dura, muito forte, muito pesada de carregar. Agora imaginemos nós, o que é que nós fomos no ontem? Compusemos a nossa história. Porque quando se fala de reencarnação e as pessoas querem saber das suas vidas anteriores, ninguém quer saber que foi um assassino, que foi um pobre mendigo de rua, que foi, eu quero saber se eu fui um grande rei. E os reis foram pessoas boas e ilustres? Alguns, a maioria não. Então, é importante que nós lembremos um passado de muitos equívocos, de muitos erros. Aqueles que têm uma sensibilidade um pouco mais aguçada, quando visitam certos lugares, sentem algumas coisas, algumas pessoas dizem, sinto-me mal aqui, não consegue ficar no lugar. Por quê? Porque tem alguma ligação ainda com aquele lugar onde cometeu, com certeza, alguns equívocos graves. Imaginemos agora, se nós, como pais, estamos recebendo em nosso lar o espírito de quem no passado nós tiramos a vida. Ou ele tirou a nossa. Ou ele tirou a nossa. Ou ele foi aquele que se tornou, que nos separou da atual esposa, interferindo ali como uma terceira pessoa. O que é que Deus faz? Ele nos dá o esquecimento, nós recebemos o filho com todo amor, com todo carinho. Depois, muito mais tarde, quando o nosso amor já tiver sufocado todas as questões, nós poderemos saber quem ele foi, quem fomos nós, se tivermos interesse. Interessará? Lembramos de Paulo de Tarso que dizia assim, graças a Deus eu já sou o que sou, não sou mais o homem de ontem. Então, se nós examinarmos a nossa vida de hoje, não é bom nós dizermos assim, eu já fiz muita tolice quando eu era jovem. Graças a Deus eu melhorei bastante. Mas bem que a gente gostaria de esquecer algumas tolices que fez. Sim, com certeza. E a gente vê na reencarnação a justiça divina, não é, Malena? Como entender tanta desigualdade, tanto desentendimento, tantas mágoas, mesmo dentro da família, sem a reencarnação. Vejamos, por exemplo, as simpatias e antipatias. Sim. Nós sabemos que simpatias e antipatias podem ser criadas nesta vida. Por que somos simpáticos a alguém? Porque comungamos ou ele comunga das nossas mesmas ideias. Então nós falamos das mesmas coisas, nós gostamos das mesmas manifestações artísticas, nós trabalhamos na mesma área, tornamos-nos simpáticos. Por que o outro se torna antipático? Porque aquele que fere as nossas ideias, que nos ataca, é aquele que é contra tudo que nós fazemos, é um momento do agora. Mas também nós temos simpatias e antipatias do passado. Por quê? A gente encontra uma pessoa uma vez e temos a exata sensação de que é um reencontro. Como se explicam o amor à primeira vista? É o amor construído no ontem e hoje se trata de apenas um reencontro.
Então, é muito interessante de nós verificarmos isto. Porque alguma pessoa que nos é apresentada agora, a gente diz assim, não fui com a cara dela. Não confio nessa pessoa. Eu não sei o que ela tem. Ela tem um negócio que não me incomoda. Exato, que não dá para confiar. Possivelmente é alguém com quem tivemos laços no passado e essa pessoa traiu os nossos ideais, ou foi alguém que nos traiu pessoalmente. Então, esses encontros, reencontros, são as oportunidades de refazer caminhos. Jamais alimentarmos isto. Se nós identificarmos que de imediato temos antipatia por alguém, então vamos trabalhar isto em nós, porque se tornamos a estar próximos, é para reformular a nossa atitude. Como também nós temos que ter muito cuidado com a questão dos reencontros de antigos amores. Porque se nós já estamos compromissados, o cuidado que se deve ter. Por isso é que existem muitos problemas gerados nesta área, quando nós nos permitimos dar vazão a um sentimento que parece brotar dentro de nós. Os reencontros, quaisquer que sejam, são, melhor dizendo, para reformularmos exatamente os nossos sentimentos. A doutrina espírita é uma doutrina racional, né? Allan Kardec se baseou muito na lógica, na razão, quando ele codificou a doutrina espírita. Com relação à comunicabilidade dos espíritos, qual é a explicação que a doutrina espírita dá? É algo tão antigo quanto o mundo. A mediunidade é esta capacidade de perceber o outro que não está em um corpo físico, sempre existiu. É algo que nos foi dado por Deus, porque o mundo invisível e o mundo visível se intercomunicam. Lembramos Paulo de Tarso que dizia assim, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós estamos aqui conversando, você e eu. Sem contarmos todos os telespectadores, todos os que nos acompanham, quantos mais estarão aqui invisíveis, que não vemos, que às vezes nós não percebemos, porque a nossa acuidade mediúnica é muito pequena. Mas aqueles que têm a sensibilidade, a acuidade mediúnica mais desenvolvida, poderiam dizer de quantos espíritos estão aqui. Então nós vivemos mergulhados num outro mundo, num mundo invisível. Alguns filmes mostram isto. Nós lembramos de Ghost, o primeiro filme que abriu o caminho para que se falasse deste outro mundo e da comunicação entre um mundo e o outro, que ele desencarnado anda pela rua e vai se desviando das pessoas, né? Porque ele teme esbarrar nelas as dificuldades dele. Então, nós vamos andando pela rua, encarnados, não sabemos quantos espíritos andam por ali, porque o número dos espíritos excede 3 vezes o número dos que nos encontramos aqui reencarnados. Allan Kardec teve a preocupação de estabelecer, de apresentar toda uma metodologia, um cuidado para se estabelecer este contato do mundo material, isto é, de um ser encarnado com o ser espiritual. É algo bastante sério que se deve ter muito cuidado quando se penetra por esses caminhos, porque os espíritos são as almas dos homens que morreram. Alguns acham que nós podemos evocar o espírito e dizer a ele o que fazer. Vá lá e faça isso, vá lá e faça aquilo. E ele diz, eu sou um ser inteligente, ninguém manda em mim.
Se alguém nos viesse e dissesse, vá lá e bata no outro, nós iríamos? Não, eu sou um ser inteligente e por que bateria no outro? Ou por que faria qualquer coisa para o outro? Assim são os espíritos. Isso é algo que a gente sempre esquece, ou a maioria de nós esquece, que são simplesmente as almas dos homens que já morreram e guardam amor, ódio, todos os sentimentos que tinham quando estavam aqui. Porque a pessoa morre e não vira anjo, de forma alguma, continua a ser o que sempre foi. Uma das obras básicas da codificação, o livro dos médiuns, né? Que é um livro não só para os médiuns, mas para todos, né? Trata exatamente desta questão, né? Então, nós sugerimos aos nossos telespectadores que leiam esta obra e terão maiores informações seguras, né, sobre essa questão. Nós agradecemos muito a você, Malena, por estar aqui conosco, nos trazendo tão importantes conteúdos. Sempre gratidão. Agradecemos a todos vocês, mais uma vez sugerindo para que acessem o site momento.com.br para verem as belíssimas mensagens que lá poderão encontrar. É um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muito obrigada a todos e nossos votos de muita paz.